Oi gente, tudo bem? Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINDICT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E nesta edição, o que não falta é notícia para você. Nós vamos mostrar o estranho caso da empresa brasileira que está em recuperação judicial, mas que continua recebendo volumosos recursos do governo federal. Eu estou falando da Avibraz, responsável pelo desenvolvimento do projeto S50, que deveria ter sido entregue em dezembro do ano passado. A empresa continua com seus funcionários em greve e atividades paralisadas. Nós fomos atrás de respostas para saber que fim levou o projeto S50. Veja também informações sobre o trabalho que está sendo desenvolvido neste momento por pesquisadores da USP, do INPE, em parceria com os alemães do Instituto Max Planck. Eles estão sobrevoando a Amazônia e coletando amostras de ar em elevadas altitudes. Conheça o trabalho e veja quais os resultados poderão ser obtidos a partir dele. Também teremos informações sobre a comitiva brasileira que foi até a Argentina. Diversos acordos foram assinados, entre eles a liberação da compra por parte de Los Hermanos de 156 unidades do blindado Guarani. Os argentinos já produzem parte das peças do Guarani e agora, além dos próprios blindados, também vão receber um pacote com treinamento e transferência de tecnologia. Além deste acordo, a ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, assinou uma série de cooperações com Los Hermanos que incluem a construção de satélites e até a retomada do projeto do RMB, o reator nuclear multipropósito brasileiro, que é indispensável para que o país tenha independência na produção de medicamentos e insumos para exames. Veja. No início da semana, o presidente Lula e a ministra Luciana Santos cumpriram a primeira agenda diplomática do novo governo em Buenos Aires. Junto com o restante da comitiva presidencial, eles participaram de reuniões bilaterais e da 7ª cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC. Durante a viagem, Lula destravou a venda de 156 blindados brasileiros da empresa Iveco para o governo argentino. Os blindados Guarani são um projeto nacional do setor de engenharia do Exército, desenvolvidos no final da década de 90 e início dos anos 2000 para atender às necessidades de transporte seguro de tropas e caça-tanques. A produção do Guarani é realizada na fábrica da Iveco, em Sete Lagoas, Minas Gerais, e o custo final por unidade é de aproximadamente 3,7 milhões de reais, o que projeta um valor de quase 580 milhões em exportações brasileiras para a Argentina, considerando somente o custo unitário de cada veículo. Na agenda da ministra Luciana Santos, no país vizinho, ocorreu a assinatura de acordos, o Memorando sobre Cooperação em Ciência Oceânica e o Programa Binacional de Cooperação em Ciência, Tecnologia e Inovação. O primeiro memorando busca estabelecer a cooperação pelos próximos 5 anos com renovação automática, contemplando atividades como estudos e projetos de investigação no domínio das ciências oceânicas, desenvolvimento de novas tecnologias relacionadas ao meio ambiente, como energias renováveis e tratamento de resíduos, formação profissional de especialistas, pessoal científico, técnico e logístico, além de intercâmbio sobre leis e regulamentos nacionais sobre o tema. Já o Programa Binacional definiu 8 áreas prioritárias de cooperação. A cooperação biotecnológica, que será feita no Centro Latino-Americano de Biotecnologia, o CABIO, onde deverão ser realizados projetos conjuntos de pesquisa para desenvolver a biotecnologia industrial de ambos países e formar novos profissionais na área. Ciências do Mar e da Antártica, que propõe o avanço de missões conjuntas ao continente gelado. Transição energética e meio ambiente, que pretende fortalecer o Pacto
trinacional pela Mata Atlântica, além de promover avanços de cooperação em questões de hidrogênio, lítio e eletromobilidade. Tecnologias de informação e comunicação, que pretende avançar uma estratégia conjunta de inteligência artificial, ciência de dados e tecnologias avançadas aplicadas à economia digital. Pesquisas em saúde, que pretende estabelecer cooperação de vigilância epidemiológica na fronteira entre os dois países, além de utilizar o próprio Cábio para promover um programa conjunto brasileiro e argentino de pesquisa, diagnóstico e tratamento de doenças raras ou infrequentes com projeção regional. Pesquisa em nanotecnologia, que pretende promover cooperação por meio de projetos conjuntos no âmbito do Centro Argentino e Brasileiro de Nanotecnologia, além das pesquisas em ciências espaciais, que deverão desenvolver e colocar em órbita um novo satélite meteorológico regional, além da retomada da missão Sabiamar, que prevê a construção de outros 2 satélites de sensoriamento remoto, um para cada país. O último ponto destacado é a cooperação em pesquisa nuclear, no qual a Argentina irá colaborar com o Brasil para a construção do RMB, o Reator Nuclear Multipropósito Brasileiro. Já ficou acertada a realização de visitas de profissionais brasileiros ao reator similar da Argentina, localizado no Centro Atômico de Eizeira, na província de Buenos Aires, e ao reator de Carém, localizado na cidade de Lima, também na província de Buenos Aires. Também ficou acertada a contratação de uma empresa argentina para a elaboração de projeto detalhado da planta de processamento de radioisótopos do RMB brasileiro. Segundo nota divulgada pelo MCTI, a ministra Luciana Santos destacou na reunião com o ministro argentino Daniel Filmus a possibilidade de uso da PMM, a plataforma multimissão, para a construção dos novos satélites que serão feitos dentro do projeto Sabiamar. A PMM foi ao espaço em 2021 como plataforma do satélite Amazônia 1 e está certificada para voo. O Brasil Consciência entrou em contato com a coordenação do projeto Sabiamar no INPE, mas os responsáveis disseram que irão aguardar as informações oficiais do governo brasileiro antes de se posicionar sobre a retomada do projeto. Sobre o RMB, o Brasil Consciência já mostrou em 2 oportunidades diferentes o drama vivenciado pela rede de produção de radiofármacos no Brasil. Atualmente, somente o IPEM de São Paulo é capaz de produzir o material para medicamentos e exames que atende toda a rede SUS e, inclusive, clínicas e hospitais particulares. O principal problema é que a matéria-prima, o chamado radioisótopo, é importada de países como a Rússia, justamente porque o Brasil não possui um reator nuclear. O projeto do reator multipropósito começou em 2008. É um reator de pesquisa de 30 megawatts, com o objetivo de produzir radioisótopos, fazer pesquisa com feixe de nêutrons, que o principal item que é produzido num reator nuclear de pesquisa são nêutrons, e fazer teste de combustíveis e materiais para os combustíveis e materiais de centrais nucleares e de reatores de potência, e começar todo um centro de pesquisa nuclear, a exemplo do que foi o IPEM, que começou em 1957 e hoje é o maior instituto de pesquisa do país. O projeto em si são vários prédios, além do reator e dos laboratórios, e tem um custo estimado de 500 milhões de dólares. Então, o que nós utilizamos até agora foi para fazer o projeto e fazer o licenciamento ambiental e o licenciamento nuclear. E já dispomos da licença ambiental, já podemos começar a obra. Primeiro, é preciso entender o que são radiofármacos. São fármacos que contêm elementos radioativos ou radioisótopos. E esses elementos, esses fármacos, são colocados na pessoa e, com eles, a gente pode fazer 2 tipos de aplicação na medicina. Um que é diagnose. Ao colocar o radiofármaco no corpo da pessoa, ele vai para determinados órgãos e a gente monitora por fora. Então, a gente pode ver o funcionamento desse órgão, a existência, por exemplo, de tumores, ou o bloqueio, por exemplo, da corrente sanguínea, o funcionamento do coração.
muitas características que a gente chama de diagnóstico usando esses radiofármacos. Uma outra atuação é se esse radioisótopo, dentro do radiofármaco, possui o que ele emite uma partícula energética vindo do núcleo do átomo, e essa partícula energética pode matar uma célula, por exemplo, cancerosa. É o tipo, por exemplo, do iodo radioativo 131, que ele é injetado, vai para a tireoide. Então, com iodoterapia, nós podemos matar algumas células de câncer que estão na tireoide, por exemplo. Então, nós precisamos ter o radioisótopo para produzir o radiofármaco. Radioisótopo se produz através de reações nucleares, ou num reator nuclear com nêutrons, que é o caso do reator do IPEM, de 5 megawatts, é um reator de piscina, ou pode produzir também em aceleradores de partículas, são aceleradores tipo cíclotron, em que um íon com bastante energia colide num núcleo e produz um radioisótopo, tipo o flúor 18, que é utilizado na medicina nuclear. Então, o reator IAR-1 ele foi inaugurado em 1957. Ele já tem mais de 60 anos. E ele foi feito uma característica, né, da década de 50, 60. Então, ele teve uma característica de desenvolvimento e pesquisa. O IPEM produziu radioisótopos a partir dele e começou a aplicar essa tecnologia e aplicar os radiofármacos na medicina. Há 60 anos atrás, eram poucas as aplicações. Hoje são 2 milhões de aplicações e não é suficiente. Nós precisamos de 4, 5 milhões de aplicações para ter uma medicina nuclear adequada para o país. E aí, a característica do reator não permite essa produção. Como é que o IPEM tem feito nos últimos anos para atender a sociedade? Importa o material radioativo, o radioisótopo. Ele importa de vários países, África do Sul, Rússia, Holanda, Argentina, Bélgica, são alguns dos produtores internacionais que nós importamos. E o que a gente quer com o reator multipropósito brasileiro, um reator moderno, com bastante segurança e capacidade de produzir uma gama muito grande de radioisótopos nas quantidades exigidas pela medicina nuclear do país. Então, o reator multipropósito brasileiro vem para dar autonomia no país dos insumos de radioisótopos para a medicina nuclear. E o IPEM tem uma radiofarmácia que recebe esses radioisótopos e transforma nos radiofármacos e distribui para as clínicas e hospitais do país. São mais de 440 clínicas e hospitais que recebem semanalmente material produzido aqui no IPEM. Então, nosso problema hoje é da importação. Nós temos um reator de 5 megawatts, que tem mais de 60 anos, vai ter que ser desligado uma hora, ele está ficando velho, não tem as características adequadas para produzir em quantidade o que é preciso, por isso do reator multipropósito brasileiro. A produção chegou a ser suspensa durante o governo Bolsonaro por falta de recursos, que respondeu tentando permitir a exploração do serviço por empresas particulares. Segundo especialistas, a medida iria encarecer ainda mais o produto para o mercado nacional. No ano passado, durante uma mesa redonda sobre colaborações internacionais para o desenvolvimento da ciência no país, realizada durante o encontro anual da SBPC, o Brasil Consciência questionou o representante do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, Aldo Malavasi, sobre o problema e sobre a possibilidade de avanço com parcerias estrangeiras. Houve repetidamente tentativas de conseguir recursos para que o reator fosse planejado. Na realidade, eles têm até um espaço onde vai ser ocupado, dentro da área da Marinha, lá em Iperó, ao lado já está reservado o espaço para o reator multipropósito. Entretanto, a falta de recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ministério da Saúde, o projeto não decola. E não deve decolar nos próximos meses. Há alguma coisa sendo feita? E eu estou envolvido nisso, tentando alternativas que não passam por dinheiro público. Né? E dá para fazer isso, claro, exatamente usando recursos privados. Então, uma parceria público-privada, uma PPP, é o
que hoje está sendo pensado envolvendo o setor privado, principalmente os hospitais, bancos, né, que podem ajudar nisso, e o IPEM. O IPEM é absolutamente fundamental nisso, a experiência do IPEM nisso é enorme, e a Marinha na questão realmente de uma gestão um pouquinho mais dirigida. Então, eu tenho a impressão que temos que esperar, né, um pouquinho o que vai acontecer nos próximos meses. A partir daí, eu diria, só o ano que vem a gente vai começar a pensar novamente numa solução que seja mais factível. É absolutamente inadmissível o Brasil não ter uma produção de radiofarma. Ficar dependendo da África do Sul, da Bélgica e da Rússia é uma vergonha. É uma vergonha. Agora, eu pergunto, qual o problema de se juntar, que se custa aproximadamente 700 milhões de dólares? Para mim, 700 milhões de dólares é peanuts. Para mim, tá certo? Para quem, né, o que eu sou basicamente, eu sou um fundraiser, eu sou um levantador de fundos. A questão de por que isso ou não aquilo, a pergunta não pode ser essa, por que isso ou não aquilo. A questão é, por que não fazer o retorno de propósito? Qual é a solução para isso? Isso daqui poderia, sim, eu acho que poderia. Vamos colocar esse dinheiro no Embrapa? Entendeu? Essa discussão é infinita. Não, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer. É uma vergonha o Brasil não ter uma produção de radiofarma. É uma vergonha. Nós não podemos depender. E atenção, é uma questão simples. Se nós tivermos produção de radiofarma no Brasil, nós vamos exportar para toda a América Latina. Para toda a América Latina. Então, do ponto de vista econômico, atenção, quando já tiver uma empresa, podem comprar ações da empresa porque dá muito lucro. O que falta? Esqueceram de complementar a frase, mas o que falta é governo. Você que falou. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e na sequência você volta com informações sobre o trabalho que está sendo feito neste momento na Amazônia por pesquisadores do INPE e da USP. É um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta e a gente fala agora sobre o trabalho que está sendo desenvolvido em parceria entre a USP, o INPE e o Instituto Max Planck da Alemanha. Eles estão sobrevoando a floresta amazônica com o uso de um avião ralo coletando amostras de ar. Vamos conversar agora com o meteorologista e doutor em ciências atmosféricas, Luiz Augusto Machado, que era do INPE, agora está trabalhando lá no Instituto de Física da USP e que está trabalhando nesse momento, está falando com a gente nesse momento, lá da Amazônia, que vai trazer os detalhes. Doutor, por que vocês estão coletando amostras de ar e numa altitude tão grande? Qual é o objetivo desse trabalho? Boa tarde. Bom, boa tarde a todos os ouvintes, obrigado pelo convite. Nós estamos aqui no momento em Manaus, coordenando os voos da aeronave, que tem o nome de Halo, que em português quer dizer aeronave de alta altitude, que nós estamos querendo ter os perfis dos componentes químicos que compõem a atmosfera da floresta amazônica e que tem grandes implicações em diversos domínios. O que a gente pode constatar? Quais são as pesquisas e as respostas que podem ser obtidas tendo esses componentes da atmosfera amazônica? A gente pode saber, por exemplo, o que o desmatamento está causando ou alguma coisa relacionada à produção de chuvas no país e no mundo? Sim, com certeza o intuito é a gente conhecer. As ciências sempre foram muito colocadas em caixinhas, né? Ciências atmosféricas, a química, a biologia,
e esse experimento ele é bastante transversal. Ele tenta entender como a química, a biologia e a atmosfera, a meteorologia interagem de forma a entender os processos, como, por exemplo, qual é o efeito do desmatamento, qual é o efeito das mudanças climáticas nas emissões de gases da floresta. E essas emissões de gases da floresta, elas são importantíssimas, não só para a floresta, como para todo o planeta. Eu posso exemplificar, por exemplo, que a formação de chuva, que é tanto a chuva aqui na Amazônia como a chuva que pode ocorrer em outras regiões, depende desses processos químicos e biológicos que nós estamos analisando. Em 2014, já foi feita uma pesquisa, pelo menos assim para leigo, parecida, utilizando também um avião Halley, mais ou menos os mesmos atores, o INPE, o Instituto Max Planck e a USP. Vocês vão comparar dados? É possível estabelecer relação entre uma pesquisa e outra, ou a pesquisa de agora é inédita? Então, esse é o ponto que é a grande curiosidade da pesquisa, é que cada vez que você vai entendendo o processo, aparecem outras coisas interessantes. Durante essa campanha de 2014, o experimento que chamava Acredite com Chuva, nós estávamos mais preocupados em entender como a poluição de Manaus modificam as nuvens na floresta. Então, a gente teve inúmeros resultados, entendemos perfeitamente como essa poluição modifica as nuvens, mas nesse experimento nós descobrimos que lá em altos níveis, em torno de 13 mil metros, 14, 15 mil metros, a gente encontrava uma quantidade de partículas pequenininhas, muito grandes, que a gente não sabia. Essas partículas que a gente chama de nanopartículas, porque elas têm da ordem de tamanho de 10, 20 nanômetros, elas têm da ordem de 40, 50, 60 mil partículas em 1 centímetro cúbico. Então, era uma quantidade muito grande, a gente não entendia, e esse experimento foi designado efetivamente para entender como essas partículas se formam e qual a importância dele no contexto de manter a floresta, de fazer a chuva e outros pontos. Agora, como é que vocês conseguiram essa parceria com o Instituto tão conceituado mundialmente como o Max Planck? Como é que vocês conseguiram que eles cedessem esse avião que, se as informações que eu obtive estão corretas, não seria possível com os recursos que a ciência brasileira tem hoje de ser obtido e fazer essa pesquisa dessa forma como está sendo feita? Bom, eu vou começar pela última parte da sua pergunta e dizer que só esse experimento ele tem um orçamento da ordem de 30 milhões de reais. 30 milhões de reais, nós, assim, a FAPESP, que é o órgão que tem um fomento à pesquisa enorme, é importantíssimo para o desenvolvimento da ciência no estado de São Paulo, no Brasil, tem os projetos que são chamados de temáticos, são projetos especiais que você precisa ter um alto nível, equipe, multi-instituições. O financiamento é em 5 anos da ordem de 5 milhões. Você entende que para 1 mês de medida aqui nós estamos gastando 30 milhões. Então, é assim, só para aquilatar o custo da ciência que é. Nós temos uma parceria muito grande com o Instituto Max Planck há mais de 15 anos. Nós temos a Torre Ato, que é o observatório da Torre Alta da Amazônia, e é junto com o Max Planck. Então, a gente conjuntamente já trabalha na Amazônia há muito tempo para entender qual é esse processo químico e físico, mas limitado à altura da torre, que é de 320 metros. Então, lá nós temos muitos dados e essa torre está sendo extremamente importante, que a gente realiza vários voos em espirais em cima dela até 15 mil metros de altitude. Então, ela é, vamos dizer, uma ancoragem das medidas na superfície. Mas nossa parceria vem daí e das questões que a gente vem levantando com o conhecimento dos resultados do ato, que permite organizar esses voos nessa aeronave,
que voam até 15 mil metros de altitude. Para vocês terem uma ideia, uma aeronave comercial voa a 10 mil, ou seja, a gente voa ainda mais 5 mil metros para cima, permitindo realmente ver para onde que todas essas partículas estão indo. Doutor, nós estamos vivendo tempos bicudos de fake news e politização de tudo, principalmente da ciência, né? Haja visto o que aconteceu aí durante a pandemia. Qual seria o interesse dos alemães em colaborar com a pesquisa brasileira? Eles estão fazendo isso de uma maneira a ceder recursos para um país subdesenvolvido, alguma coisa filantrópica, algo assim? E se, né, há algum risco à soberania nacional desse avião ficar sobrevoando a Amazônia, mapeando o nosso território? Tem gente que tem esse tipo de paranoia, a gente tem que explicar o óbvio ultimamente. Então, bom, primeiramente, não é um subsídio, nada, é uma parceria. Por exemplo, no caso do ato, é um financiamento de 50% Brasil, 50% alemão. É a forma de se fazer ciência. Nós, no Brasil, temos essas limitações de recursos, então, fazer ciência de alto nível. O Max Planck, ele tem, lá no Max Planck de Química, ele tem 3 prêmios Nobel. É o jeito de se fazer ciência de alto nível, de você fazer conhecimento novo, de publicação na Science, na Nature, né? Então, esse conhecimento novo você só consegue através de investimentos. Para o voo dessa aeronave, nós temos que fazer uma requisição que é muito restritamente analisada pelo CNPq, que chama de licença científica. Ele é passado pela defesa, pelos instrumentos para o SGI, por todos os critérios de análise. Essa aeronave não tem nenhuma câmera, nenhum instrumento olhando para a superfície, é só medida de gases. E todos os voos são acompanhados de observadores brasileiros, as nossas cópias do dado ficam aqui, não tem... É assim, vamos dizer que alguém falasse, mas não, isso daí não é verdade, é só desculpa. Nós não estamos voando em área sem nuvem. Nós estamos voando em cima das nuvens, que é onde a gente quer entender o processo. Ou seja, não dá para ver a superfície, a gente está interessado na ciência mesmo. Nós temos que entender que o desenvolvimento de um país depende do desenvolvimento da ciência. A gente só vai ter condição de conhecer por que é importante a gente fazer essas medidas. Porque a gente vai conseguir entender, se a gente tirar a floresta, qual é o problema que vai ocorrer com o clima do Brasil? Como é que a agricultura do Brasil vai sofrer com isso? Porque a Amazônia exporta chuva, mas não é só chuva, exporta essas partículas, gases, compostos voláteis orgânicos, ou seja, todo um processo biológico, esporos, material biológico. Ou seja, esse ciclo, se nós não conhecemos, como a gente vai ter condição de preservar a nossa floresta? O senhor falou que a Amazônia exporta chuva, mas tem um detalhe também, né? Tem uma questão importada. O Saara interfere na Amazônia e, por causa disso, essas pesquisas em caráter mundial são comuns de acontecer. Será que o senhor podia explicar para o nosso telespectador de uma maneira assim, que a gente leigo consiga entender qual que é a relação de uma coisa com a outra? Então, por incrível que pareça, a Amazônia recebe muito material da África, erupções vulcânicas. Esse material que sai do Saara, de erupções vulcânicas em outros lugares, são transportados e eles fertilizam a floresta. O fósforo, nitrogênio. Fósforo é fundamental para a vida da floresta. Tem um artigo que acabou de ser publicado pelo pessoal do INPA, mostrando a importância do fósforo na produção de matéria orgânica da floresta. Então, existe rios voadores, que são rios de aerossóis, de partículas, de gases, que penetram na Amazônia e fertilizam a Amazônia. Ao mesmo tempo, a Amazônia também exporta esse material e fertiliza outras áreas e transporta chuva, particulados, material biológico. Então, o planeta é conectado, nós estamos num planeta que tudo é conectado e a Amazônia tem um papel
fundamental no nosso clima, na vida desse planeta. Imagino eu que com essa pesquisa vocês conseguem, inclusive, detectar se está havendo muito fósforo, pouco fósforo e outras substâncias aí nesse rio de material, nessa nuvem de material, vamos chamar assim, que está vindo pela atmosfera para a Amazônia. Por falar em desenvolvimento, o senhor ia dizer alguma coisa, professor? Pois não. Não, eu ia só falar que a gente tem instrumentos de medidas de gás e de composto. Infelizmente, de fósforo nessa aeronave não tem, mas nós temos, assim, monóxido de carbono, metano, compostos orgânicos voláteis, que é o material que a floresta, o gás que a floresta exala, e ozônio, e são muitos tipos de gases diferentes que a aeronave mede. O senhor me desculpe a ignorância sobre os instrumentos que o avião carrega. Eu queria fazer uma outra pergunta. O senhor falou sobre desenvolvimento da ciência no país. Quantas pessoas no Brasil estão mobilizadas nesse momento por conta desse trabalho que vocês estão fazendo? E quantas delas são aí estudantes, bolsistas, mestrandos, doutorandos, que estão aprendendo a fazer essa ciência de medição atmosférica? Então, eu gostaria de começar falando até da aeronave, quando veio em 2014 aqui, nós publicamos 2 números especiais em revista internacional de pesquisa, na revista de Física e Química da Atmosfera, uma revista importantíssima, 2 volumes especiais com dezenas de artigos, muitos produzidos, muitas teses de doutorado, mestrado. Meus alunos publicaram lá, pelo menos, só os meus alunos publicaram pelo menos uns 10, 15 artigos lá, e formou uma nova geração. Alguns desses alunos já estão na Universidade de São Paulo, em outras universidades. Então, realmente é algo que fomenta, e esses dados vão ficar sendo usados por 10 anos, pelo menos 10 anos, da pessoal trabalhando com isso. E, no momento, nós temos aqui o pessoal, tentamos trazer o pessoal da Amazônia, da Universidade Estadual do Amazonas, do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, que se motive e aprende. É extremamente importante a formação de pesquisadores aqui na Amazônia que residem e vão estar aqui protegendo, cuidando, estudando a Amazônia. Existem alunos de São Paulo, da Universidade de São Paulo, do INPE. Eu não saberia te dar o número total, mas é em torno de aqui. Veja, uma coisa é quantas pessoas estão aqui, que deve ser em torno de 30 a 20 pessoas brasileiras, mas, assim, quantas pessoas vão usar é muito maior. É exponencial o número, porque isso fica. Fora essas medidas diretas, a gente tem o que a gente chama de modelos. São modelos matemáticos que prevêem como o ar sobe, como a floresta libera. E esse pessoal, eles não precisam estar aqui. Eles vão usar esses dados para validar os modelos, para a gente ter um modelo que reproduza tudo que ocorre nessa atmosfera, para a gente poder entender. Então, tem a componente de modelagem que vai ser extremamente forte. E em maio, a gente já vai ter o primeiro workshop, que é o workshop que vai ser de análise básica do experimento. Essa modelagem, ela pode ajudar em questões como, por exemplo, estudos de plantio na Amazônia, onde é possível, onde não é possível, o que precisa ser feito para tentar diminuir o desmatamento ou chegar à conclusão do ponto de não retorno, quando é esse ponto, estamos nos aproximando, não estamos nos aproximando, existe algo nesse sentido? Bom, Deixa eu tentar ser um pouco mais, deixa eu tentar ser um pouco mais específico. O modelo, o estudo, ele de alguma maneira ele indica como que a gente deve fazer o manejo da floresta, tanto para a agricultura quanto para a preservação? Olha, esses modelos permitem realmente ter um conhecimento de mudanças da floresta, mudanças do clima, de formas diferentes. Então, a gente vai ter que trabalhar no futuro com esses modelos para entender qual é o efeito de deflorestar a Amazônia, qual é o efeito de modificar tal área. A gente vai poder realmente, no futuro, ter um instrumento
que vai permitir entender muito melhor todas essas questões, e mesmo o que chama desse ponto de não retorno, se ele existe ou não, o que vai ocorrer, se a floresta efetivamente, qual é o efeito de você retirar a floresta e assim por diante. O senhor falou de um workshop em maio, já tem data definida, local, quem quiser ter informações, acompanhar alguma coisa pela internet ou presencialmente pode participar? Nós temos assim, em tempo real é mais complexo porque a gente está com os dados que nós acompanhamos, mas é limitado o que a aeronave está vendo, que a gente tem uma sala de discussão, a gente vai vendo. Hoje, por exemplo, nós tivemos um voo muito interessante. Nós, por exemplo, percebemos que essas formações de particulados em altos níveis, ele não ocorre à noite, assim que amanhece, com a radiação, ele vai pegar os gases, a oxidação do isopreno, aí já começa uma coisa um pouco mais técnica, mas que forma essas partículas pela manhã. Então, isso a gente vai acompanhando em tempo real, mas os resultados todos desse experimentos vão estar aí, estão escritos aí em vários, vão ser feitos vários artigos, tanto de difusão do material de forma mais científica profunda, ou mais assim em geral. Muito bem, estamos no finalzinho do mês de janeiro. Até quando vocês devem estar voando por aí pela Amazônia? Quando que o trabalho deve estar encerrado e quando que os primeiros resultados devem ser divulgados, doutor? Nós estamos aí agora, nós realizamos hoje o penúltimo voo, o último voo será quarta-feira, que é o último voo, porque nós estamos desde 30 de novembro. Em 30 de novembro eu voei da Alemanha até Manaus nessa aeronave, já coletando dados. Então, desde 30 de novembro até agora, final de janeiro, nós estamos fazendo essas medidas. Agora, nós vamos ter o primeiro workshop em maio, e nesse workshop nós vamos poder ter uma dimensão mais clara de quando começarão a sair os trabalhos. Eu poderia dizer que daqui a um ano nós já está saindo vários artigos aí, e nós já descobrimos um processo que eu creio que nós colocaremos um paper, um artigo numa revista de alto impacto rapidamente, em coisa de uns 5 meses. Dá para adiantar para a gente que processo é esse ou é segredo só na hora que sair o paper? Então, esse artigo ele vai descrever como é que formam esses particulados, né? É muito interessante porque a chuva carrega esses gases para cima, esses gases são acumulados durante a noite, porque o isopreno, que é um composto volátil orgânico que a floresta emite, é emitida só durante o dia, quando tem radiação. A chuva da tarde leva ele para a alta atmosfera, à noite ele fica lá preso, e de manhã, assim que o sol aparece, ele começa a se oxidar, se juntar às partículas e vai formando esses particulados que vão ser núcleos de chuva. Num futuro de alguns dias, eles serão as partículas que formam as gotas de chuva na Amazônia. Tá certo, quero agradecer demais a participação. Muito obrigado pelas informações e bom encerramento de trabalho aí, quer dizer, pelo menos encerramento de coleta de informações, que tem muito trabalho pela frente. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado pela oportunidade de explicar um pouco o nosso trabalho aqui. Até logo. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, a gente volta na sequência com muito mais informação para vocês. Tanto só não sai daí. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente fala agora sobre o caso da empresa Avibraz e do desenvolvimento do motor foguete S-50, coração do VLM, veículo lançador de microsatélite, que, até onde a gente sabe, continua sendo o principal projeto de lançador do programa espacial brasileiro. Um documento que foi editado pelo próprio governo Bolsonaro apontava o último mês de dezembro como prazo final
para a entrega do primeiro S-50. Mas até o momento ninguém sabe, ninguém viu e a Avibraz continua com suas atividades praticamente paralisadas em estado de recuperação judicial, com os trabalhadores em greve sem receber salários há 4 meses. Mesmo assim, conforme nós mostramos no programa anterior, a empresa continua se credenciando para receber dinheiro do poder público. Nós fomos atrás de respostas sobre essas questões e encontramos mais dúvidas. Veja. O PNAE 2022-2031 é um documento editado pela Agência Espacial Brasileira em consulta aos principais órgãos ligados ao Programa Espacial Brasileiro, como o INPE e o DCTA, por exemplo. A página 70 do documento, que está disponível no site da Agência Espacial Brasileira, você confere a descrição do foguete VS-50 como sendo o maior já produzido no Brasil, com suas 12 toneladas de propelente. No mesmo quadro é possível conferir a data prevista para entrega e, na página seguinte, a previsão de lançamento do VS-50, veículo suborbital que deverá ser feito a partir do motor S-50 e que é considerado uma espécie de teste de primeiro estágio para o VLM. A assinatura para a construção do VLM pela Avibraz aconteceu em 2018 e a primeira data de entrega foi estimada em 2020, com sucessivos adiamentos desde então. Em uma live realizada pela Agência Espacial Brasileira em 2022, representantes do DCTA também confirmaram a previsão de entrega e citaram, inclusive, o custo para o desenvolvimento do projeto. Existe um convênio firmado entre o IAE, a Agência Espacial Brasileira, e a Fundação de Ciências, Aplicações e Tecnologias Espaciais, a FUNCAT, para a execução da parte brasileira do projeto, cujo orçamento total é de aproximadamente 142 milhões de reais. O projeto ele está estruturado da seguinte forma em termos de lançamentos, né? Seria o VS-50 V01, planejado para voo em agosto de 2023. Ele irá qualificar em voo os principais sistemas do VLM-1. Ele ainda terá um segundo estágio inerte, um S-44 inerte, para fins de simplificação dos eventos na parte alta. A carga útil será o Cisnave, que é um sistema de navegação inercial que está sendo desenvolvido pelo IAE, precisa ser qualificado em voo, então ele vai equipar esse veículo, não como sistema inercial principal do VS-50. Esse sistema ainda pertence aos alemães, mas a nossa ideia é, após a qualificação do Cisnave, nós estarmos autônomos nessa parte também. E o lançamento a partir do CLA. O VS-50, o V02, é planejado para lançamento 1 ano depois, em agosto de 2024, já com os 2 estágios ativos, para um voo suborbital, uma carga útil que ainda será definida, podendo ser inclusive o Exafly, com capacidade de 500 kg de carga útil e com pelo menos 15 minutos de microgravidade. Eu digo que poderá ser o Exafly, porque a gente tanto pode colocar o Exafly nesse segundo voo, quanto produzir um segundo veículo, um veículo paralelo, fora do roadmap do projeto, para atender ao Exafly. Então, são 2 caminhos possíveis. E, por fim, o VLM-1 lançado em junho de 2025, com um microsatélite de 30 quilos e uma órbita baixa de 300 quilômetros de altitude. Mesmo em recuperação judicial, a Avibraz continua recebendo recursos, como 18 milhões para o desenvolvimento de um sistema de guiamento de mísseis e foi classificada em primeiro lugar para o desenvolvimento de um foguete para o lançamento de nanosatélites ao custo de 190 milhões. Com as atividades paralisadas na Avibraz e o processo de recuperação judicial, a dúvida sobre a continuidade do cronograma do VLM persiste. A empresa terá condições de cumprir o combinado? O Brasil Consciência questionou o Ministério de Ciência e Tecnologia, a Agência Espacial Brasileira, o DCTA e a própria Avibraz sobre as questões. Entre eles, apenas a Avibraz e a Agência Espacial Brasileira responderam, sendo que esta última pediu para que nós entrássemos em contato com a ouvidoria do órgão.
A Avibraz informou que está mantendo atividades em acordo com o sindicato. Segundo a Avibraz, ela não poderia comentar sobre o desenvolvimento do sistema de guiamento porque o contrato ainda não está assinado. A empresa informou também que o S50 é um projeto coordenado pelo IAE da Aeronáutica e que somente a instituição poderia transmitir informações. Muito bem, gente, é para falar sobre esse assunto que a gente vai agora em conexão direto com Brasília, com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, que representa a categoria dos trabalhadores da Avibraz, o Heller Gonçalves. Obrigado, Heller, por você ter atendido aí o nosso chamado. Quentíssimas as informações, acabou de ter uma reunião com o ministro de Defesa numa semana que vocês também já foram atendidos pelo ministro de Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. Como é que foi a recepção aí em Brasília, as reivindicações do sindicato, a preocupação com a Avibraz? Boa tarde. Opa, muito boa tarde. Estamos aqui em Brasília. Terminamos agora há pouco. Eu estou aqui em frente ao Ministério da Defesa. Fomos atendidos aí pelo Ministério. Nós fizemos uma reunião colocando a pauta dos trabalhadores da Avibraz. Todos estão acompanhando. É uma luta heróica que esses trabalhadores estão travando desde março do ano passado, quando a empresa entra em recuperação judicial e a empresa demite 420 trabalhadores, e foi através de muita luta dos trabalhadores junto com o sindicato que a gente teve êxito na justiça com o cancelamento dessas demissões. Quem nos atendeu nesta reunião representando o Ministério da Defesa foi o brigadeiro Rui Costa Mesquita, junto com o brigadeiro Alex Reis, que é o brigadeiro-chefe do Departamento de Finanças e de Economia do setor de defesa, e também a Juliana Larenas, assessora de Comércio Exterior. E por que a gente cobra do governo uma intervenção na Avibraz? Porque a Avibraz é uma empresa do setor de defesa, uma empresa estratégica para o nosso país, uma empresa que fabrica foguete, mísseis, fabrica lançador de míssil, ou seja, não é qualquer tipo de empresa e é uma tecnologia de ponta que a gente tem na Avibraz, empresa localizada na cidade de Jacareí, no município do Vale do Paraíba. E no ano de 2012, a Avibraz passou por situação semelhante, quando a empresa também estava em recuperação judicial, com atraso de salário dos trabalhadores, e nós estivemos em Brasília cobrando do governo Dilma na época, que teve a aceleração do projeto Astros 2020, ou seja, o governo federal injetou dinheiro na empresa e ajudou a resolver a situação. E aí o nosso pedido principal é por conta da situação que passa esses trabalhadores no momento, porque existe hoje uma greve em curso, porque os trabalhadores estão com 4 meses de salário em atraso, ou seja, mão de obra qualificada, tecnologia de ponta, e você vê o trabalhador nessa situação, é muito complicado. Nós achamos que uma empresa desse porte ela tem que ser estatal. Essa empresa ela tem que ser do governo e com controle dos trabalhadores, porque enquanto tiver na mão do capital privado, a gente vai ver a empresa de anos em anos passando por processo de crise. E um dos debates centrais que a gente fez com o Ministério da Defesa é que nós precisamos inverter a lógica. Não tem nenhum equilíbrio na balança. Isso não é só no setor de defesa. A gente vê isso no setor da indústria em geral, e quem paga o pato é o trabalhador. Não dá para você ver a Avibraz que 85% do que é produzido é vendido para fora, principalmente para o Oriente Médio. E o governo federal, uma boa parte do que compra também vem de fora. Por exemplo, o governo, no ano passado, mês passado, dias atrás, que ainda era o governo Bolsonaro, isso inclusive foi bastante propagandeado pela imprensa, o governo fechou um contrato com uma empresa do consórcio italiano para a produção de 37 veículos blindados, ou seja, é 5 bilhões de reais comprando de uma empresa italiana, sendo que a dívida da Avibraz, que ela coloca na recuperação judicial, é de cerca de 600 milhões. E a Avibraz também produz veículo blindado. Por que não comprou da Avibraz? Com isso é investimento na indústria nacional, com isso é geração de emprego, com isso é pagamento do salário do trabalhador. Então, nós precisamos inverter essa lógica. Não dá para ser assim. Isso não é só no setor de defesa. A gente sabe muito bem, nesse sentido, a gente tem que defender a industrialização do nosso país. O Brasil passa por um processo de desindustrialização precoce, que a gente sabe o quão isso é ruim para a população brasileira. Então, nós somos bem recebidos e
Quem nos recebeu se comprometeu a estar conversando com o Ministério da Defesa, até porque a gente vê já divulgado aí que a Avibras ela passa na etapa classificatória do FINEP, ou seja, vai estar recebendo financiamento do Estado para desenvolver novos projetos, e aí é um ingrediente a mais. Não só para a gente cobrar da empresa, mas também do governo. Porque como que o governo vai dar dinheiro para desenvolver projeto em uma empresa que não está pagando o salário de seus engenheiros? Ou seja, não dá para aceitar isso. E, ao mesmo tempo, a cobrança na Avibras, que está recebendo dinheiro do governo, tem que resolver essa situação e está, em primeiro lugar, regularizando os salários dos trabalhadores. Ou seja, é uma luta histórica dos trabalhadores da Avibras. Em março do ano passado, a gente iniciou esse processo, cancelamos as demissões, os trabalhadores estão em layoff, vai ter uma reunião com a empresa ainda essa semana, a gente propõe, porque o layoff está terminando, que se estenda, e a Assembleia da Recuperação Judicial da Avibras é dia 28 de fevereiro. O sindicato representa todos os trabalhadores, a gente conseguiu, primeiro pegando a procuração dos mesmos e também a justiça nos autorizou, ou seja, o sindicato vai para essa Assembleia tendo o poder de voto dos cerca de 1.300 trabalhadores. Então, é o sindicato cumprindo a agenda em Brasília, cobrando do Ministério da Defesa intervenção do governo federal para resolver a situação dos trabalhadores da Avibras. Weller, você falou aí, deu algumas informações que a Avibras já passou por essa situação. Na verdade, ela já passou por essa situação 2 vezes, né? Já pode pedir música no Fantástico, é a 3ª vez que a Avibras está em recuperação judicial. Você falou dos investimentos no Astros 2, e nós estamos nesse programa mostrando que eles estão prestes a receber mais 190 milhões para o desenvolvimento de um foguete, provavelmente serão eles os vencedores, e ainda pegou mais os recursos para desenvolver um sistema de guiamento de mísseis. Desses trabalhadores todos que foram demitidos, quantos retornaram à fábrica para trabalhar? Como é que está a atividade na empresa hoje? A Avibras está desenvolvendo alguma atividade que dê a ela a possibilidade de atender esses novos pedidos que estão sendo feitos? Olha só, no momento a fábrica está em greve, desde setembro do ano passado. Existe um setor que está entrando para trabalhar, isso em acordo com o sindicato, porque se existe uma greve, porque o trabalhador não está recebendo. Se não está recebendo, é justo que fique sem trabalhar. Então tem um setor pequeno que está entrando. Mas então, hoje, você me perdoe, a adesão é de 100%? Sim. Olha só, a situação da Avibras é até ridículo ter que falar isso. É uma situação de desmoralização total. Por quê? Ela não está pagando. Os trabalhadores da Avibras entram em contato com a gente do sindicato dizendo: mantenha essa greve, porque eu estando em casa eu consigo fazer um bico para ganhar 100 conto por dia, pelo menos para colocar arroz com feijão, para colocar comida dentro de casa. Ou seja, não está pagando ninguém. Tem 4 meses de salários em atraso de todo mundo. E aí, que você coloca uma pergunta importante. Por isso que eu disse que esse é um ingrediente a mais, tanto para a gente cobrar da empresa, como para a gente cobrar do governo. Como é que vai exigir que os engenheiros façam parte do desenvolvimento desse projeto, sendo que não está recebendo salário? O cara vai trabalhar com vontade de fazer, sendo que não está caindo a grana na conta? Então, a Avibras ela vai ter que regularizar a situação dos trabalhadores para encerrar o movimento grevista, e para encerrar o movimento grevista vai ter que ser com pagamento de salário, para o pessoal voltar a trabalhar para desenvolver. Esse é um ingrediente aí importante para toda a receita, tanto para a gente cobrar da empresa e principalmente do governo. Vocês vão dar dinheiro para desenvolver projetos? Vamos pegar também os projetos que já estão desenvolvidos e vamos comprar, para minimamente aí a empresa ter a condição de estar efetuando os salários que estão em atraso. Ou seja, esse elemento ele é muito importante aí para as próximas discussões que a gente vai ter com a empresa e também com o governo. Nós entregamos um dossiê para o ministro da Defesa, um dossiê elaborado pelo ILAES, o Instituto Latino-Americano de Estudo Socioeconômico, junto com a imprensa do nosso sindicato, e esse dossiê nós entregamos também no Ministério da Indústria e Comércio. Na semana passada nós tivemos uma reunião com o Geraldo Alckmin, e hoje, como nós estamos em Brasília, nesta quarta-feira, a gente também entregou para a assessoria do ministro Geraldo Alckmin esse dossiê, que é um dossiê que relata aí, desde março do ano passado até o momento, a situação de luta dos trabalhadores, a recuperação judicial,
as batalhas na justiça e traz também um pouco do histórico do que foram as outras duas recuperações judiciais, conforme você falou. É a terceira, já pode pedir música aí no Fantástico. E o sindicato vai estar sempre com muita firmeza na linha de frente, junto com os trabalhadores. O Weller está precisando pegar um voo para retornar para São Paulo, a gente não vai tomar muito tempo dele. Só uma questão, Weller, essa decisão que recolocou os 400, pouco mais de 400 trabalhadores na fábrica, ela é uma decisão definitiva ou ela é uma liminar, é uma decisão precária? Existe a possibilidade dela ser revertida? Foi em caráter liminar, exatamente. Porém, a empresa tentou caçar a liminar no tribunal e não conseguiu. Ou seja, nós tivemos êxito na justiça. E, como teve essa liminar, a empresa sentou e fez um processo de negociação com o sindicato, que foi o layoff por 5 meses, que encerrou em setembro do ano passado. Em setembro, a gente teve êxito na luta, conseguindo estender até fevereiro deste ano, e agora em fevereiro vence. A gente vai solicitar minimamente mais 5 meses, até porque tem esse elemento novo aí do FINEP, tem também agora essa relação que a gente está tendo com o Estado e tem a Assembleia da Recuperação Judicial, que é até o dia, que é no dia 28 de fevereiro, ou seja, até lá nós não vamos admitir que demita ninguém, então minimamente vai ter que estender um pouco aí o layoff, ou seja, é manter o vínculo empregatício, é manter o emprego e não ter demissão. Tem material no pátio da empresa, alguma coisa sendo vendida, sendo entregue? Muito pouco. Eu disse que tem uma parte dos trabalhadores que estão entrando, que é em acordo com o sindicato, são alguns foguetes que estão sendo produzidos para a Malásia e também algumas peças que faz uma pintura especial aqui, que vai para a Honda. Mas é muito pouco, podemos dizer aí que é 10% da capacidade de produção, que é o que tem operando hoje na fábrica, tem acordo com o sindicato. Tá certo, quero agradecer demais ao Weller Gonçalves, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, que nos atendeu direto lá de Brasília. Ele passou uma informação aí sobre a aquisição dos blindados italianos, o Centauro 2. Na verdade, não são 35, o Weller deve ter se confundido, são 98 blindados ao custo de 5 bilhões, né? E que poderiam também ser desenvolvidos, produzidos aí pela Vibraz. Obrigado, Weller, um abraço para vocês, boa viagem e retorno para São Paulo. Até mais. Perfeito. Eu falei 37 carro, não. É garantir a produção dessa empresa italiana até 2037. Verdade, são 98. Valeu, obrigado. Um abraço, tchau, tchau. O programa Brasil Consciência vai continuar cobrando das autoridades respostas sobre o desenvolvimento do S-50 e do VS-50, o foguete que deveria ser originário dele e lançado no próximo mês de agosto. A gente vai ficando por aqui e volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Você que quiser conferir todos os programas já produzidos pelo BCC deve acessar a nossa página no YouTube. Quem quiser conferir o acervo do Brasil Consciência, todos os programas já produzidos, deve acessar a nossa página no YouTube que está aí para você na tela nesse momento. Dúvidas, críticas, sugestões e reclamações, nosso e-mail está sempre disponível para atendê-lo. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau, gente. Um abraço.